Seja bem-vindo ao Notarial Talk, um podcast dos notários para entrevistar pessoas notórias. Meu nome é Ana Paula Frontini. Eu sou Alexandre Cassama. E nós estamos aqui para entrevistar o Dr. Paulo Vanpré. Boa tarde, bem-vindo ao Notarial Talk, essa inovação do Colégio Notarial, Conselho Federal, que tem a intenção de fazer uma sequência de bate-papos com convidados ilustres, como o nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Vanpré. E hoje vamos recebê-lo para falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e pessoal nesses anos todos. É um orgulho ter uma pessoa como o Paulo aqui conosco. Muito obrigado. Que é um exemplo de profissional para tantos, mas para mim é um mentor e uma inspiração diária. Né? Eu sempre, quando eu telefono, eu falo: mestre, por favor, me acode! Isso nada mais é do que um reconhecimento e um agradecimento por ser essa fonte de inspiração diária, não só para mim, mas para vários tabeliães. Meu nome é Ana Paula Frontini, eu sou 22ª tabeliã da capital, diretora no Colégio Notarial Conselho Federal e no Estadual. E quem vai me acompanhar durante esses episódios é o Dr. Alexandre, que está aqui do meu lado. Boa tarde, pessoal. Sou Alexandre Cassama, 27º tabelião. Eu só queria reforçar aí esses elogios que a Ana fez, porque mesmo eu tendo muito menos tempo de carreira, o que a gente aprende logo que entra é que tem alguns mestres que têm que ser seguidos, né? E para uma grande surpresa, né, o Vanpré, Dr. Paulo, sempre se portou como um grande mestre para a gente. Obrigado. Então realmente é uma honra receber ele aqui, né? Tabelião, o famoso tabelião Vanpré, formado também no Largo de São Francisco, então é meu veterano 2 vezes, na faculdade e na função tabeliô. Muito bom, gente. Eu sou Paulo Vanpré, então. Vocês ficam falando que eu sou o mestre, que eu sou não sei o quê, que eu sou o guia, mas a gente acabou pegando essa fama de guia, mas foi muito difícil. Eu gostaria de contar para vocês o início da minha família. Vamos começar não de muito longe, mas do meu bisavô Fabrício. Então, o Fabrício chamava Oliveira Carneiro, como bom descendente de português, e morava em Laranjeira. E o pai dele tinha uma fazenda em Estância e em Laranjeira também, no estado de Sergipe. Fabrício dava aulas em Laranjeira, depois foi para o Rio de Janeiro, se formou médico ou melhor, antes um pouco, o Fabrício era muito estudioso, muito patriota, então ele era adepto de Dom Pedro II, e, aliás, de Dom Pedro I, né, porque ele chamava Fabrício Oliveira Carneiro. Então, de cara, assim, ele adotou um nome indígena, Fabrício Tupinambá Oliveira Carneiro. Então, esse Tupinambá, se vocês forem olhar naquele livro, 1821, vocês vão saber a relação daqueles que colocavam nomes índios, aqueles portugueses que colocavam nomes indígenas para dizer que eram da Santa Terrinha, que eram do Império do Brasil e não do Reino Unido a Portugal. Então já tinha uma briga com o Reino de Portugal, com Dom Miguel, essas coisas. Então, meu bisavô Fabrício foi quem inventou o nome Tupinambá. Depois ele foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha um professor professor francês, que chamava professor Vanpré. Então ele acabou adotando também o nome do professor, que ele era muito baixinho, estudiosinho e andava como professor, então o apelidaram de Vanpré. Então ele acabou ficando Fabrício Tupinambá Vanpré. Voltou para Laranjeira, tentou medicar lá, mas estava muito difícil, então ele depois saiu de lá, logo quando nasceu o primeiro filho e perdeu, ele veio para São Paulo. Então tomou o ITA lá no Nordeste, veio para Santos e veio para Limeira.
uma coisa até meio engraçado, né? Meio cítrico, saiu de Laranjeira, foi para Limeira, né? Então, em Limeira, ele teve os outros filhos. E os filhos deles foram Enjolras, que foi que iniciou a cadeira de psiquiatria na Faculdade de Medicina de São Paulo. O Spencer, que foi professor da São Francisco. O Danton, que era teatrólogo, mexia com teatro, essas coisas todas, né? E o Levin, que era meu avô, e era político, fundador do PRP, da UDN, mexia com todo mundo, então era da parte política. Então, toda essa turma que veio, cada um fez sucesso na sua área. Então, acabou pesando sobre as minhas costas todo mundo. Então, todo mundo. Só para ter uma ideia, eu fui fazer exame de direito romano, exame oral, o professor Alexandre Correia, ele olhou para mim assim e falou: Paulo Vanpré, o que é de Spencer? Eu falei: sou sobrinho neto. Então vamos ver se é tão bom quanto ele. Que Acabei ótimo. tirando meio e fiquei de recuperação. Naquele tempo tinha recuperação. Então, essas coisas que vocês falam que a gente tem, que a gente é mestre, que a gente luta pra caramba para não passar vergonha, né? Então, é uma carga muito grande, é uma luta muito grande. E a gente acaba acostumando com isso e acaba estudando muito, né? Tanto que meu pai me pôs sempre nas melhores escolas, né? E Colégio Estadual de São Paulo, lá no Parque Dom Pedro, então era sempre pauleira. Então, realmente, a gente conseguiu um certo desempenho, né? E quando eu passei a ser tabelião, eu fazia muito a parte de organização do cartório, porque além de direito na São Francisco, eu fiz administração na GV, né? Simultaneamente, né? Então, Desculpa perguntar, Dr. Paulo, vou te chamar de Vanpré, porque acho que Por favor, todo mundo te por favor, conhece. fica à Apesar vontade. de que agora a gente sabe que esse não é o nome original, né? não, Era não é pra original, ser... mas já ficou, já deu os campeão. Você capiu. Era para ser o 14º tabelião Paulo Oliveira Carneiro. Oliveira Carneiro. Mas então, Vanpré, quando foi isso que você fez a administração na GV? Na administração foi uma coisa estranha, porque em 65 eu já estava no cartório, né? E em 67 eu entrei na faculdade, né? Faculdade de Direito de São Francisco. E em 69 teve uma resolução do tribunal que mudou toda a forma de ascensão do substituto para tabelião. Então o projeto do meu pai era: você entra para o cartório cedo, faz tempo, você fica 5 anos como escrevente, 2 como substituto, sendo bacharel em direito, eu peço a minha aposentadoria e você entra. Então era aquele ajeite que fazia todo mundo, que fazia a sucessão. Então assim foi feito. Mas quando chegou em 69, teve a resolução número 2 do Conselho Superior da Magistratura e mudou tudo, e então eu precisaria de 25 anos de cartório para poder pegar o lugar de tabelião. Então, quando aconteceu isso, eu falei para o meu pai: eu vou mudar de ramo, vou fazer GV. Ele falou: mas não vai largar a São Francisco. Eu falei: não vou largar, mas Vai ser meu segundo... não vai dar para trabalhar, eu preciso parar. Só se me der uma mesada, porque como é que eu vou viver? Eu falei: eu dou a mesada. Então eu fazia São Francisco cedo, GV à tarde, e de noite saía, né? Porque ninguém é de ferro. Então foi essa que foi a minha luta. Então a gente fazendo 2 faculdades ferradas, a gente acaba estudando uma capacidade de rendimento muito grande e de ajeitar. Então a gente estudava até 2 horas da manhã, né? E no dia seguinte, cedinho, estava indo para a faculdade. Se estudasse até as 4 ou 5, não ia para a faculdade de Direito e ia só para a faculdade da tarde. E assim a gente foi levando e graças a Deus teve muita
chama quando faz, uma aproveita da outra? Sinergia. Sinergia. Então, na faculdade de administração tinha direito tributário, direito trabalhista, direito tributário, trabalhista, sei lá, e mais uns outros lá. Então, isso a gente... O Ari Osvaldo era meu professor de direito tributário na GV. E a gente ficava discutindo caso, não ficava conversando. E com essa rotina universitária, né, puxada, GV e São Francisco, que lembrança você tem da parte de diversão desses anos universitários? Né? Não, diversão... Como eram os colegas? Qual era a vivência? Porque era uma boemia famosa, né, na cidade de São Paulo. Não, a boemia da São Francisco eu não acompanhava só um pouquinho, só na hora do almoço, dia ou outro, pode contar pra sábado, gente aqui, doutor. um dia 11 de agosto, alguma coisa assim. E tinha também a boemia da GV. A boemia da GV tinha no Grêmio da GV, ali na 9 de julho, continuava de noite. E a gente ia estudar um na casa do outro. E naquele tempo eu já era sério, né? Eu já tinha namorada firme, então... que levava a minha namorada junto na boemia, né? Mas ela tinha que chegar cedo em casa. Aquele tempo era diferente, sabe? Muito diferente. Mas foram tempos muito bons. Foi Como muito vocês divertido. se conheceram? No cursinho. Ah, nossa! No cursinho. Ela foi expulsa da classe, eu achei ela linda. Quando ela foi Tinha que trazer um equilíbrio, né, para uma pessoa tão séria. Aí depois ela sentou na frente, eu também sentava na frente e aí ela escreveu assim no papel: quer namorar comigo? Ai, que graça. Mulher de atitude, né? Eu respondi: saiu na frente. Vou pensar. Valorizou o passe, né? Aí depois nós saímos e tal, ficamos. Ficaram. Aquele tempo a gente era moderno, né? Então aí começou, isso foi em 67, né? E estamos até hoje, fizemos nossas bodas de ouro. Sim, né? Celebradas no Congresso de Campos do Jordão. De Campos do Jordão, É isso aí. Então é isso. E aí se formou e voltou para o cartório? Aí quando eu me formei em Direito, eu já eu voltei para o cartório, né? Então ficava no período da tarde e de manhã eu fazia GV. Fiz mais um ano de GV, foi em 73. Aí depois ficou tempo integral. Aí depois eu apliquei todas as normas, todos os procedimentos de administração, como uma empresa normal, eu apliquei no cartório. Então fazia custo, fazia cálculo de custo, cálculo de pessoal, treinamento de pessoal, e foi indo, e até que em 79 eu fui um dos primeiros, fui o segundo. O primeiro foi o Zé Maria, que teve ISO 9000, e no ano seguinte eu tive ISO 9000 também. Então a gente teve... um reconhecimento de gestão. Um reconhecimento de gestão. Então, hoje, eu não estou muito entusiasmado em fazer essa coisa de ISO, Que já fez muito, né? Eu já fiz muito, e eu faço direto. Não precisa do certificado, né? É feito diariamente. E foi muito difícil ter o ISO, porque a empresa que fez o ISO para mim, foi a mesma que fez para o Zé Maria, terceiro tabelião de registro de títulos e documentos, que também é uma fera, né? E era uma empresa, a DKS, que fazia o ISO da Ford, da Volkswagen, essas coisinhas, essas empresinhas assim, né? Mais ou menos. Então a gente acabou evoluindo muito e acabou aparecendo demais. Então agora eu não estou querendo aparecer, mas estou querendo ficar meio quieto. Não, mas a gente precisa ainda aprender muito. Nem vem com essa história. Acho que foi o primeiro tabelião, né, de notas, pelo menos, que teve uma formação em administração, né, em São Paulo. Acredito que sim. E como foi a mudança do tabelionato do centro, que era a tradição dos tabelionatos em São Paulo, para Pinheiros? Por que isso aconteceu? Na verdade, eu participei muito pouco dessa mudança. Quem fez mais foi meu pai. Na verdade, meu pai foi convidado por uma turma lá de Pinheiros, que era o presidente da Associação dos Advogados, não tinha o AB de Pinheiros ainda, a Associação dos Lojistas, a Associação
dos comerciantes, como é que chama? Associação Comercial, a Sociedade dos Amigos do Bar de Pinheiros, a Associação dos Lojistas. Então eles queriam um tabelião em Pinheiros, que naquele tempo Pinheiros era uma coisa separada de São Paulo, era uma vila, né? Como Santo Amaro também ficou durante muitos anos. Então Pinheiros tinha a igreja, Pinheiros tinha toda a vida lá de Pinheiros. Então, nós fizemos um estudo, aí eu participei com meu pai, nós fizemos um levantamento de negociações de imóveis, onde os imóveis eram negociados, no Morumbi, o Morumbi estava crescendo, loteamento no Morumbi, loteamento na Boa da Serra, loteamento em toda a Zona Oeste, e não tinha ninguém. Aí levantamos tudo e falamos, vamos. E a gente foi com o apoio de todo mundo, mais Rotary e Lions Club também. Ou seja, foram chamados, né? Literalmente fomos a sair. Convidados e a gente aceitou, né? A gente aceitou, foi e fizemos um trabalho de conscientização do que era tabelião. Então a gente dava aula no Rotary, dava aula no Lions, da Associação dos Advogados de Pinheiros, dei também na Associação da Lapa, Lions do Morumbi. Então a gente ia divulgando no corpo a corpo, né? Então, hoje não tem mais muito sentido a gente fazer isso, mas tem o sentido de atender bem, de estar sempre presente e atender da melhor forma possível e superar as expectativas sempre, né? Sim. Essa é a grande jogada, é superar as expectativas. E Paulo, você chegou a pegar aquele risco de estatização? Você chegou a pegar isso? Várias vezes. E como foi cada luta dessa? Bom, a primeira luta foi do Carvalho Pinto, em 62. Eu ainda era menino de fraldas ainda, né? E meu pai estava com muita fé que não ia ser oficializado. Não ia ser oficializado porque ele tinha a opinião dele, e o colégio notarial também tinha, porque todos os cartórios que fossem estatizados, né, todos tinham tempo de aposentadoria. Então todos, aquele tempo, ainda acho que não tinha IPESP em 62. Então o governo teria que pagar uma aposentadoria para cada tabelião que já era todo idoso, e onerar a folha do Estado. Então, eu lembro que foi o candidato a governador, era o Carvalho Pinto, e o Carvalho Pinto prometeu a uma associação de escreventes, né, fazer a estatização. Essa foi um dos casos, né? Então, quando chegou, ele foi eleito, tomou posse. Ele chamou o grande tabelião da época, o famosíssimo, que era o tabelião Firmo, e falou: Firmo, vem cá, me conta como é que é isso. Ele falou: a conta é essa, doutor. Aí, a hora que ele viu, ele falou: meu Deus do céu, eu prometi para o Jânio, que o Jânio o apoiou, que iria estatizar os cartórios. Aí não estatizou. Então não estatizou nem os cartórios. E tinha também outra, os cartórios do fórum também não eram estatizados. Eram junto com os cartórios de notas, de registro. Então você tinha no interior, tinha cartório de notas que fazia o cível, tinha cartório do registro civil que fazia o penal. E na capital não? Na capital não dava para fazer, mas no interior dava. Então, com tudo isso, com todas essas com essa estatização e com todas as aposentadorias, quebrava o Estado. E o Carvalho Pinto, que era uma pessoa da economia, era da Faculdade de Economia, fez as contas e falou: não, vai continuar assim. Então, essa nós passamos livre. Depois teve, em 74, o pacote de Abril, que estatizou tudo. Então, o pacote de Abril... chegou a ser publicado. Foi publicado, foi medida provisória. Então, nós ficamos, em tese, estatizados para ser regulamentado posteriormente. Acho que ele respeitava, né, o direito adquirido, não tinha isso? Aí era quando ficava vago, voltava para o Estado. Não, isso aí foi... tinha uma história dessa, exatamente. Mas aí,
Aí foi quando, inclusive, eu entrei, né? Eu entrei em 68, que foi feita a emenda constitucional número 22, na Constituição de 67, que foi feita até um movimento de todos os tabeliães para não estatizar, e foi feita essa emenda, o artigo 208 da antiga Constituição, que dava o direito de preferência a quem tivesse mais de 5 anos como substituto e tal. Então, eu fui lá e pôs o meu nome. Então, tinha um monte de substituto que precisava regularizar isso. Tinha, acho que 800 substitutos. Nossa. No estado de São Paulo. Então, foi resolvido parcialmente, né, aqueles cartórios que eram rentáveis, o substituto tomou posse e foi efetivado. Exatamente. Agora, existe sempre essa mania de querer estatizar. Mas o que está ficando pior agora é que essa mania de querer estatizar, ninguém quer mais estatizar. Eles mudaram aqueles que não gostam de cartórios, por não sei por que razão, ou porque foram mal atendidos, ou por inveja, porque acham que a gente ganha muito dinheiro. Então, eles procuram tirar serviço da gente. E uma das pessoas que tirou, uma das entidades que tirou, foi a construção civil. Em 66, com a lei de... O sistema financeiro. Sistema financeiro da habitação. A fazer um instrumento particular com força de escritura pública. Quer dizer, eles acham que a escritura pública é tão ruim, que o tabelião é tão ruim, então eles fazem um compromisso particular com força de escritura pública, ou seja, dá um upgrade no contrato, dizendo que tem força de escritura pública, que é a mesma coisa, mas é feito por particular e não por um agente do Estado. Então, na verdade, é uma briga de poder, que saiu o poder de lavrar a escritura, de estabelecer o direito, de ter aquela formação de independência, de justiça, para ir para uma turma tendenciosa. Uma turma tendenciosa não, mas como é que duas pessoas... Parcial, né? Então ficou na mão do sistema financeiro, né? E todos aqueles que eram subvencionados por esse sistema financeiro. Os advogados, contadores, etc., que faziam os contratos. Então aí a gente viu uma série de contratos todos mal feitos, que tem regime de casamento errado, que deu uma série de problemas, continua dando ainda, né? Esses problemas de não examinar corretamente o título anterior e o título de quem está pedindo o financiamento. Então, é feito com uma qualidade muito inferior, né? E eles que acabam ganhando dinheiro e a gente acaba perdendo. Então, essa atitude, essa falta de poder do Estado de segurar o cartório como entidade privada mais oficializada, acaba prejudicando toda a pureza, a certeza do documento de imóvel, do documento de garantia, documento de crédito. Então, se for ver aí, todos os instrumentos de fraude são de documentos particulares. Dificilmente, não vou dizer que não ocorra, dificilmente ocorre um de cartório, de tabelião. Outro aspecto, outra garantia, outro aspecto que a gente vê, é que nos Estados Unidos o tabelião não faz parte dos negócios imobiliários. Então, quem faz os negócios imobiliários são os intermediários e as empresas de crédito. Então, nós tivemos há um tempo atrás, aí, em 2008, né? Foi isso? Que o crédito dos Estados Unidos descobriram que cada imóvel tinha 2, 3 hipotecas garantindo 3, 4 créditos. Então acabou havendo uma crise nos Estados Unidos, né?
Então, coisa que não aconteceria no Brasil, no sistema brasileiro, né? Então, eu vejo com muita preocupação a privatização, não, a oficialização dos cartórios, por esses motivos, né? Que na verdade não é uma oficialização, é uma transferência de poder para quem tem muito dinheiro, quem tem um poder econômico muito grande, que acaba ficando mandando, e não um poder isento tanto de uma parte quanto de outra. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né? E eu não sei, eu acho que no Brasil a gente está tendo uma volta ao cartório, a gente está... Nessa parte de documento de venda e compra, a gente não tem muito, mas a gente está substituindo o judiciário. A gente está substituindo o judiciário, está fazendo divórcio, está fazendo inventário. Tudo isso que era caríssimo para o Estado no judiciário está passando para o notariado, que está respondendo muito bem, que está fazendo com muita competência, com muita rapidez. E vamos fazer mais, Eu acho que o nosso futuro é ajudar o judiciário, deixar o judiciário para fazer coisas que tem que julgar e não coisas burocráticas que já estão julgadas, que é só aplicar. Então, o que é aplicar, apliquemos nós. O que é para julgar de fato, julgar provas, julgar quem tem razão, se é um, se é outro, isso fica para o judiciário. Então, essa é a minha visão de privatização. Eu acho que é curioso, né, Ana? A gente às vezes pensa que está vivendo um momento difícil, né? Sim. E aí a gente ouve o Vanpré falando que, na verdade, é um momento difícil que vem desde a década de 60, né? Entre o risco da estatização e a total privatização, né? Quem são os notários, né? Na verdade, é a briga de poderes. A briga de poder econômico, de poder político e outros mais. Só fazendo um pequeno pontuamento, né? Foi muito curioso que em 2008 os americanos descobriram o notariado, né? Tem até um livro que é o Subprime Solution, do Shiller, que ganhou o Nobel da Economia, em que ele cita, né? Fala, um dos possíveis remédios para uma nova crise como essa é adotar um modelo como os países que adotam o notariado latino. Sim. E agora a gente está querendo virar os Estados Unidos, não? Alguns estão querendo virar os Estados Unidos, quando eles estão querendo implantar parte do nosso modelo, né? Pois é. Os Estados Unidos, inclusive, agora quando você compra um imóvel, você deposita na mão de uma pessoa de confiança o dinheiro e ele fica com tudo na mão, fica com o dinheiro, e quando o vendedor assina, ele dá o dinheiro para o vendedor. Então é um terceiro intermediário, que a gente não faz isso, né? A gente não chega... Não ainda, né? Não ainda, né? Não ainda. Para não assinar e ficar sem receber. Mas isso na França fazem, na Espanha fazem, na Itália fazem, né? Então acho que é um papel que naturalmente, né, se a gente souber trabalhar bem, vai caber a nós, né? Somos como o doutor acabou de falar, né? Somos o terceiro imparcial, né? O terceiro imparcial, exatamente. E Paulo, você é nitidamente um homem de negócios, né? Sim. E o seu outro ramo, como agropecuarista, qual foi a sua trajetória? Bom, a minha trajetória foi a seguinte, ela é maior um pouquinho, começou antes. Meu avô, pai da minha mãe, era corretor de café, e em 29, com a quebra da Bolsa de Nova York, ele ficou sem ter o que fazer. E ele tinha comprado em Fernandópolis 50 mil alqueires, qualquer coisa assim, era uma maluquice lá. Então, ele foi para lá. 50 mil alqueires, meu Deus. É muita coisa. Ia de Fernandópolis quase até Jales. Dá 42 quilômetros. Município, né? Praticamente. Não, mais município. Não, o município de Fernandópolis não era Fernandópolis, era Tanabi. Eu conheço Tanabi. Então. Tem cartório lá, eu já fui. Então, em Tanabi até a beira do rio era Tanabi. Era o último município depois de Rio Preto. Então, meu avô começou a abrir lá, ele abriu a estrada e começou a abrir fazenda lá. Fazenda de gado e de café. Quando eu tinha 2 anos, minha mãe me levou para a fazenda.
né? Então isso foi em 49, 50. E não tinha linha de trem ainda, e estava começando. Então a fazenda era grandona, né? Tinha Sim. 50 mil alqueires, mas tinha só umas 200 vacas, sei lá, uns 1.000 pés de café, essas coisas. E meu avô entendia de café, começou a plantar café. Então eu já ia lá. Depois, lá era o nosso reduto de férias. Dia 28 de junho, montava todo mundo no trem e ia para lá. Sim. Chegava também, dia 2 de agosto, voltava para cá. E nas outras férias também. Então, eu acabei criando uma afinidade muito grande com criação de gado, cavalo, plantação, máquina agrícola, caminhão. Então, em julho, a gente ajudava na colheita do café, né? Eu pegava trator, com 15 anos eu já pegava trator e puxava. Na verdade era diversão, né? Nossa, o negócio muita começou diversão, assim, muita absolutamente diversão. diferente do direito. Do direito, é. E o meu avô paterno também era fazendeiro no Vale do Paraíba. E depois ele ficou doente e já vendeu a fazenda para aquele pessoal do Paraíba lá, eu não me lembro, o Severo Gomes. Severo Gomes. Então, eu ia para lá também. Então, a minha vida de fazenda começou bem cedinho, né? E a gente sempre mexeu com fazenda e tal. Mas a fazenda que eu tenho hoje, aconteceu uma coisa, eu não procurei, tá? Mas depois que eu já estava namorando a minha mulher, que eu fiquei sabendo que o pai dela era um grande fazendeiro de Minas, né? E depois ele deu uma fazenda para cada uma, né? Eram 3 filhas, então deu uma fazenda para cada uma, só que ele falou o seguinte, falou, ó, eu vou dar essas fazendas para você, mas fazenda fechada para vocês abrirem para aprender. Então lá fui eu para o Mato Grosso. Saiu do zero de novo. Lá fui eu para o Mato Grosso no dia 16 de janeiro de 74. Fui para o Mato Grosso. Mesmo ano que entrou no cartório, né? Não tem uma data aí que é 74? Não, foi antes. Foi antes? Em 74 eu acabei a GV e comecei a fazer outras coisas. Então eu comecei a abrir fazenda no Mato Grosso, em 74. Né? Porque o cartório estava fácil, né? Então vamos tocar uma fazenda no Mato Grosso. Eu ia sexta-feira à noite e voltava segunda de manhã. Não era brincadeira. Aquele tempo não tinha quem me substituísse. Era eu sozinho. Mas foi divertido, era rápido, era tudo muito rápido, né? Aí depois a gente foi evoluindo, depois meu sogro quis comprar uma fazenda grande, né? E comprou lá na beira da BR-163, no município de Itiquira, uma fazenda muito grande, e que depois ele faleceu e ficou dividido em 3 e ficaram 3 fazendas ainda grandes. Então lá agora a gente ainda tem soja, milho e gado e faz integração lavoura-pecuária, então faz tudo de moderno. E a minha filha mais velha, que é agrônoma, toca lá toca a parte financeira. E o marido dela, que é agrônomo também, toca a parte operacional também. Mas continua sendo o lado divertido da vida ou também apresentou os seus desafios? Tem os desafios, mas foi divertido, né? Eu nunca tive problema com sem terra, com invasão, com nada disso. Como a gente é do ramo do direito, a gente sempre tem uma ação lá, né? Então tem uma ação demarcatória com o vizinho que está faltando terra para nós, então a gente pede uma demarcatória. E aí a gente vê um monte de coisas, de aberrações, de como eram demarcadas as áreas rurais, que as áreas rurais foram vendidas pelo Estado do Mato Grosso. E o levantamento dessas áreas eram feitos através de mapas do Exército. Então são mapas que são muito imprecisos. Então, eu tenho um rio lá, a fazenda ocupa um espaço entre 2 rios. Tá. O Rio Sozinho e o Rio Itiquira. Então, no mapa do Intermate, que é o instituto que cuida lá, tem 4,5 km. E no chão tem 6. Não é preciso. Então, naquele tempo, em 1950, 1949, era brincadeira, não valia nada aquilo. Aquilo não valia nada. E com a Revolução do Cerrado, a
a invasão gaúcha, paranaense e catarinense lá no Mato Grosso, aquilo virou de tal forma tão grandemente que hoje todo mundo tem, em todas as fazendas tem internet, tem televisão, tem drone, tem tudo de bom, tudo de novo. Então as coisas mudaram muito. Então foi muito divertido a gente acompanhar toda essa trajetória, né? Então, na verdade, eu fiquei muito contente de começar a abrir fazenda, porque abrir fazenda era o plano B de perder o cartório para uma estatização. Sim, sim. Tá? Então, eu sempre tive plano B. Então, eu fazia com... Que bom, e deu para tocar o A e o B. Deu para tocar. Até hoje tá bom, tá? Os dois estão bem. Conseguiu acompanhar duas grandes transformações, né? Nos cartórios e na produção rural. E qual foi a mais difícil de acompanhar? A de cartório foi mais trabalhoso, né? De cartório foi muito difícil. De cartório tem uma Ainda parte... é, né? Ainda é. Tem uma parte que a gente é minoria, né? A gente briga com muita gente, tem muita gente que não entende, não quer entender e é contra, sabe? Então é complicado, é complicado. Na parte agrônoma, na parte agrícola não, na parte agrícola nós tivemos um desenvolvimento assim tão grande, com o Embrapa, Universidade do Mato Grosso, teve tanta Instituto de Campinas, que desenvolveu muito a agricultura. Então, nós passamos dos plantadores de hortinha para mega produtores, né? Que legal. A gente está hoje perante os Estados Unidos, nesses plantios de soja, milho, sem atraso nenhum tecnológico. Nós estamos juntos. Dá no máximo 6 meses de atraso tecnológico dos Estados Unidos. Eles mudam lá, a gente muda aqui em seguida. E a gente já é o maior produtor de soja do mundo. Já passamos os Estados Unidos. A gente não é ainda o maior produtor de milho, mas vamos chegar lá. A gente é o maior produtor de gado. E por falar em transformação, como foi a transformação do papel da mulher na carreira, né, que não é carreira, tudo bem, ok, mas como titular de cartório? A transmissão, as mulheres foram começaram a tomar espaço há pouco tempo, muito pouco tempo. As mulheres que existiam antigamente eram todas assim meio dondocas, meio não eram ousadas. Hoje as mulheres são ousadas, são políticas, são ótimas, né? Então, e tinham poucas, né? Quando eu era tabelião, só tinha uma que era a do oficial do registro civil de alguns lugares. Então tinha de Taboão da Serra, tinha do oficial do registro civil do Ibirapuera. Ibirapuera não, para cá do Ibirapuera. Indianápolis ali? Indianápolis. Então tinha muito poucas mulheres, né? A que eu conheci era uma de Fernandópolis, que era a Ivone, que era campeã também, mas ela e o marido acabou vindo aqui para São Paulo e foi a vida inteira. É dos Cunha, né? Sim, então, sim, da Rede aliás, Cunha. ela é prima da Terezinha de Taboão da Serra. Então... É curioso isso, porque quando eu assumi o cartório de Jardinópolis, durante muito tempo eu percebi que tinha muito preconceito pelo fato de ser uma mulher que tinha assumido, né? E nova. E aí eu percebi que se as pessoas acreditassem que o titular era o meu marido, as pessoas voltavam para o cartório. Então eu falava, não, um minutinho que eu vou chamar o tabelião. E aí eu ia lá no fundo, voltava e falava, ele mandou fazer assim. E aí as pessoas voltavam ao cartório, porque tinha realmente esse preconceito. E eu tô falando de 2005, né? Então eu fico pensando,
E olhando hoje para atividade notarial, pelo menos na capital aqui do estado de São Paulo, a gente percebe que o Notas tem o maior número de representantes femininas, né? Perto das outras especialidades. Porque a gente olha o oficial de imóveis, eu tenho o quê? Uma mulher só, a Wanda, né? A única titular mulher. Títulos e documentos, 2. Não, uma. E assim vai, protesto nenhuma. Então, olha que engraçado, e a gente está em 2023. Podia ter muito mais. Isso é sinal que o notariado é avançado. É avançado. Não, e a presença da mulher é muito importante porque dá uma outra visão, uma visão muito mais humana, uma visão muito mais familiar, muito mais sutil de interpretação do relacionamento. Homem é bruto, o homem é estúpido, o homem quer saber de jogar futebol e de bola, essas coisas. Não tem a sensibilidade da mulher. É isso. Agora, mais uma pergunta daquela época. Quem era o Vanpré do Vanpré naquela época? O senhor falou do Firmo, né? Era o Firmo, era o grande nome. Firmo era o grande nome. O Firmo tinha uma tradição também familiar muito grande, que o pai dele, o Alfredo Firmo da Silva, já começou muito antes, era o primeiro tabelião, que o tabelião do meu pai, o tabelião que era do meu avô, o tabelionato que era do meu avô, foi fundado em 37, e o do Firmo foi em 1800 e pouco. Nossa! Diferença. Então, teve o pai dele, o Alfredo Firmo da Silva, depois teve ele, e ele era muito, muito influente, muito político, muito jeitoso, inteligente, para chuchu, muito inteligente, estudioso e sabia muito. Então, ele era o ícone pela sabedoria, pelo destaque. E como era ele no trato? Gentil? Como era? Excepcionalmente bom, muito bom. Eu gostava muito dele. Eu gostava tanto dele que a filha dele foi trabalhar comigo durante 30 anos. Depois que ele faleceu, depois que perdeu o cartório, né? Ela veio trabalhar comigo. Não fui atrás buscá-la, ela que veio oferecer. Né? Então, você é meu amigo, eu quero trabalhar com você. Então ficou durante toda a vida dela. E hoje tem ainda o ex-marido dela, né, e um filho trabalhando comigo. Não são pessoas absolutamente excepcionais, com um relacionamento no mundo jurídico muito grande, muito grande. Que legal. E quando que você percebeu que você estava se tornando Vanpré? Chegou algum dia que você olhou para trás e falou, nossa, tô virando Firmo? Foi quando eu fiz o ISO 9000. Porque foi em 89, 90, não mais, 98, por aí, 98. Porque aconteceu o seguinte, meu pai mudou para Pinheiros e eu fui guindado à posição de tabelião em 88. Então, em 88, a gente era um cartorinho pequeno, um cartorinho que faturava muito pouco, né? Então, a gente começou a avançar. Então, não encontrava um prédio bom para fazer o cartório. Então, o que fizemos? Fizemos uma junção aí, meu pai juntou dinheiro, pegou a herança da mãe dele, eu vendi o terreno onde eu ia construir a minha casa no Alto de Pinheiros e compramos um terreno na Antônio Bicudo, né? Então, começamos a construir, acabei vendendo tudo que era porcaria de terreno que meu pai tinha, né? Em Bertioga, Mongaguá, tinha um terreno que a estrada passou por cima e não foi desapropriado, ele não foi atrás. Então, a gente acabou juntando tudo quanto foi dinheiro e construímos o primeiro predinho de acordo com as nossas necessidades. E também aí depois teve o ISO 9000 que nós ficamos e começamos a desenvolver mais a captação de cliente, que a gente ia atrás e fazia
eu fazia mais palestra nas OAB da vida, né? Então a gente acabou contagiando, né, esse pessoal e também teve a vinda da Maria Luísa Firmo e do Fábio. Depois veio o Devair também, e o Devair veio do 16º. Também o Devair eu convidei, mas é que ele estava descontente com o 16º, então ele foi trabalhar comigo. Então foram só esses que eu convidei, a Isa quis vir comigo. Então a gente começou a crescer e cresceu. E deu certo. Cresceu, né? A gente tinha um lugar diferenciado, tinha estacionamento, fazia todo o serviço que não era... Todos os serviços de registro, de despachante, a gente fazia centralizado pelo cartório, não deixava contratar na mão de motoqueiro, na mão do escrevente, nada, era tudo na nossa mão. Então, era de uma eficiência muito grande. E quando tinha algum problema no registro de imóveis, tanto da capital como do interior, a gente acabou... Aí começamos a ser conhecido mais, né? Então, aí eu ligava para os cartórios, explicava quando tinha algum problema. Então, a gente fez um... Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. É isso. Uma coisa que acho que impressiona muito a gente, que quando começa a conhecer, porque todo mundo conhece o tamanho do Vanpré, né? Deve ser um monstro, né? O Vanpré, acho que não tem ninguém que não tenha ouvido falar. Mas é um cuidado, né, muito grande com a própria instituição. Sim. Né? Assim, cresceu muito, teve toda essa questão empresarial, a ISO e etc. Mas nunca deixou de ter um cuidado com a instituição do notariado, né? Sim, sempre teve. E eu acabei ficando sempre sendo requisitado, tanto pelo sindicato dos notários e registradores. Eu acabei ficando vice-presidente do sindicato, cargo que não existe, mas eu defendi até o sindicato em dissídio coletivo. Nossa. Eu cheguei lá como vice-presidente e fiz acordo. E eu não sabia, fui ver depois no estatuto que não tinha vice-presidente. Então também é uma tradição, né? Então, depois eu acabei ficando presidente, depois a gente acabou lutando por algumas coisas que foram muito difíceis, como, por exemplo, teve uma passagem muito desagradável para o registro civil e que acabou sendo para nós todos. Houve uma pesquisa da Unesco que a gente não tinha a gente tinha 30% de não registrados de até 2 anos de pessoas. Então, 30% das pessoas não estavam registradas, não existiam no mundo jurídico. Então, eles vieram e falaram com a dona Ruth Cardoso. A dona Ruth Cardoso falou com o Fernando Henrique e o Fernando Henrique baixou uma determinação, uma lei dizendo que os registros tinham que ser gratuitos. Ou seja, matou o registro civil. Então aí eu acabei fazendo um movimento, eu e o Cláudio, o presidente às vezes ele era presidente, às vezes era eu, às vezes ele era tesoureiro. Então a gente acabou lutando numa tabela, numa lei de emolumentos que criava o Fundo do Registro Civil. Então nós criamos o Fundo do Registro Civil em dezembro. Em janeiro eu montei o Fundo de Registro Civil pelo sindicato e em fevereiro e março os registradores civis estavam recebendo os emolumentos dos atos que eles faziam gratuitamente, atos de nascimento e morte, né? Aí depois acabou evoluindo, os políticos pegaram isso e começaram a fazer casamento coletivo e começaram a pegar dinheiro do sindicato. Eu não sei como é que está hoje, mas eu tenho a impressão que não deve estar muito folgado, não.
mas foi um trabalho muito bonito que praticamente salvou o registro civil, né? E resolveu. Então, essas coisas eu acabei tomando a frente disso, fiquei com muitos inimigos, porque criei mais uma tabela para tirar da gente, né? Mas valeu a pena, foi bom. É curioso que foi um movimento para ajudar o registro civil capitaneado por 2 tabeliães, né? Tabelião de protesto e tabelião de notas. Isso. Mas quem paga só é notas, né? Não, e o protesto agora também está numa situação muito difícil por causa da evolução do sistema financeiro. Sim. O sistema financeiro tem um sistema de negativação fantástico, imbatível. Então fica difícil para os outros colegas do registro de protesto terem uma receita digna, uma receita viável, se fizer só protesto. Precisa ter muito protesto para dar certo. Estamos todos passando por momentos de transformação. Então, está todo mundo. O registro de imóveis também está numa situação de insegurança, né? Mas acho que vai dar tudo certo. No fim, a gente acaba dando um jeito, né? De um jeito de outro. Agora, se não der jeito, então temos que arranjar outro emprego, né? Uma fazenda, um plano B. O plano B. Pode ser fazenda, pode ser dar aula, pode ser... Ô Paulo, Oi. E você teve a experiência de ser examinador em banca de concurso, né? Sim. E qual era, na verdade, a sua visão daqueles candidatos que... Isso é curioso quando a gente está examinando, que é inevitável fazer uma avaliação, não que ela reflita na nota, não isso, muito mais uma reflexão introspectiva de avaliação se aquela pessoa vai sobreviver ou não na atividade. De novo, não que vai influenciar na nota, mas naturalmente a gente olha e pensa, ai meu Deus, esse vai ser mais difícil, esse aqui conseguir dar conta do recado. Qual foi a sua avaliação como examinador? Você minha avaliação era justamente essa. Então eu achava que ele não ia, que o cartório não ia ser preenchido. Cartórios inviáveis economicamente, tinha que ter uma pessoa que fosse um poeta, que fosse um professor, que não precisasse daquilo para viver. Quem não ia muito bem ia pegar um cartório lá em Eldorado, no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira não nasce ninguém, não morre ninguém. Tinha uma cidadezinha lá que todo mundo ia para morrer em Miracatu, nascer em Miracatu, não me lembro qual era. Mas então não tinha nada lá, sabe? Então seria um passo para subir para outro, se tivesse uma renda independente, né? Outra coisa que nós conseguimos foi uma renda mínima para essas serventias. Essa renda mínima não foi uma cópia do projeto do Eduardo Suplicy, mas sim da Argentina. A Argentina tinha notários que tinham garantidos naquele tempo, eu não sei como é que é, o Estado pagava uma renda mínima para eles atenderem. Então foi baseada nessa história, né? nessa situação, que a gente tentou fazer o fundo do registro civil, que tem mantido o registro civil até hoje, né? Sim. E conseguindo prover essas vagas, né? Prover essas vagas também, senão tem que fechar, juntar. Sim. Né? E eu queria só te perguntar, a gente está encerrando, mas antes... eu cheguei a acompanhar aquelas caravanas no interior de palestra. Do Educartório. E eu imagino que deve ter sido uma experiência maravilhosa, né? Porque conhecia o interior inteiro e os titulares. E eu lembro que era muito prestigiado. Eu fui em alguns, os colegas iam mesmo prestigiar. E eu, como na época tabeliã de uma cidade pequena, também me sentia prestigiada de ver a visita de colegas ilustres chegando na cidade próxima, né? Então, de onde surgiu essa ideia? Essa ideia foi do Jacomino. O Jacomino que inventou essa história do Educartório. E eu não sei se foi dele ou se foi de algum juiz, ou ele conversando com algum juiz, tiveram essa ideia de divulgar as bases da legislação de cartório,
Eu lembro que a minha parte sempre foi parte rural, né? Então seria... eu dei várias aulinhas de procuração, lembro que meu tema era procuração. Então, fizemos procuração em Rio Preto, eu fiz procuração, eu e a Bia. Fiz divisão de área rural em registro. Então, foi muito interessante que a gente acabou estudando mais, acabou aprendendo mais, e percorreu o estado inteiro e conhecia mais gente. Eu lembro que você teve em São João da Boa Vista, que nós fomos depois tomar uns chopes lá. Você ficou muito bravo porque nós não te levamos. E ela chegou lá, o que vocês estavam fazendo aqui? Fugiram de mim. E você chegou lá e ficou tomando chopp. Olá, eu já era pimenta, né? Quem nasce pimenta morre pimenta. Mas era uma delícia de pimenta, era muito boa. É isso então. Eu acho que dava para ficar falando mais 2 horas aqui. Pois né? Porque... Muito obrigada. Vamos fazer só agradeço. ping-pong aqui? Vamos, por favor, Alexandre. Paulo, a gente vai falar algumas coisas aqui, algumas perguntas rápidas, é só um ping-pong mesmo. E você pode responder com uma única frase, enfim, não é para desenvolver nada. Um livro. Um livro? Sei lá. Você sabe que um livro que eu achei muito interessante foi 1821. Da história do Pedro Álvares, do Dom Pedro, que eu não lembro quem fez. Teve uma série do 1500, 1821, 1889. São os livros que me marcaram muito. Um filme. Mas não pensei nisso. Tá certo, tá bom. É bate-bola. Se pensar, você retorna. Um ato do cartório de notas. Um ato de cartório de notas. Um ato de cartório de notas... eu já fiz alguns atos do cartório de notas de composição amigável, de divisão amigável, de ajustar. Não teve um ato, teve uma luta. Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que me pediu para fazer as escrituras todas da Petrobras, transferindo a linha o gasoduto Brasil-Bolívia, fazer todas as escrituras e registrá-las todas. Deu 1.100 escrituras que nós fizemos. Que trabalho lindo, né? Uma infraestrutura jurídica de uma estrutura física, logística. Hoje não seria possível fazer em virtude dos... Selo digital. Não. Não ia conseguir rodar. Não, na verdade foi muito fácil a gente fazer, porque estava passando da Petrobras para uma empresa particular, ou o contrário. Mas eu tinha que registrar. Então, eram 1.000 e tantas escrituras e 1.000 e tantos registros. Sim. Eu levantei dúvida em Itu, eu levantei dúvida num monte de lugar e acabei registrando, né? Fui registrando. Né? Então, eu fiz desde a beira de Três Lagoas, do lado de cá de Três Lagoas, até Campinas. Nossa! Fiz todas essas escrituras. Então era um trabalho muito bonito, um trabalho muito bom, um trabalho gostoso de fazer. Uma obra de arte, né? Não, que tinha servidão e tinha a área de bombeamento, que era a área de propriedade. Então teve algumas que eu não consegui, porque não dava módulo rural, tinha que pedir lei especial. Então essas... A gente levou tudo para o advogado lá do Rio de Janeiro para ele providenciar isso. Mas foi um oleoduto Brasil-Bolívia. E fizemos desde a divisa do Mato Grosso. Eu registrei a escritura, fiz a semelhança da estrada de ferro, da hipoteca da estrada de ferro. Então eu registrei no início. E o início... Como é o gasoduto Brasil-Bolívia, ele iniciava na cidade de Castilho, no Mato Grosso do Sul. Então eu acabei registrando lá em Castilho, né? E lá eu ajeitei lá com a moça lá e nós fizemos o registro da primeira estação. A
semelhança da estrada de ferro que você Que legal. registra na primeira Sim. e a verba nas outras. Construindo Então, a doutrina na prática, né? Foi difícil, foi complicado. Desafiador, né? Foi muito desafiador, muito desafiador. Pra gente fechar. Não, antes eu vou. Qual pergunta você vai fazer? Eu vou. Porque você faz as perguntas muito objetivas. Cerebrinas. A minha é uma saudade. Ah, saudade. Saudade, eu tenho saudade do. Você sabe que eu tenho saudade? Saudade do colégio notarial quando era pequenininho, quando a gente convidava os juízes participavam e eles tinham mais liberdade, então tinha uma comunidade de notários e juízes e juristas que era muito interessante. Então, era bem gostoso isso, bem gostoso. A gente participava de festa, os juízes iam nas festas, era tudo muito pequeno, muito próximo. Muito próximo, não tinha muita Simples. gente, simples de tudo. Então, era muito gostoso, é muito gostoso. Para fechar, um conselho para o notariado. Conselho para o notariado. Eu acho que o notariado precisa tomar consciência da classe e agir com muita ética, né? Ética para formar funcionários e não tomar dos outros, né? Cobrar direitinho e tocar em frente e ser absolutamente consciente do que faz e não deixar fazer nada errado, sabe? É essa. Isso aí. Muito obrigada. Então, quero agradecer muito, Paulo. É uma honra te receber. Muito obrigado, que é isso. Obrigada por ter dividido esse tempo conosco. E, mais uma vez, obrigado por toda essa trajetória que permitiu que a gente estivesse aqui hoje. Muito bom. Quero agradecer ao Alexandre, que é sempre tem mais água? Acabou minha água. Um colega que topa os desafios e traz as ideias. A gente topa. Quero agradecer também a Gisele, que é presidente do Colégio Notarial Conselho Federal, que foi super apoiadora aqui dessa iniciativa. E é isso, então. Vamos para o próximo episódio. Obrigada, gente. Então, eu queria só terminar, né, agradecendo a você pela sua disposição, pela sua garra, né, pela Gisele, que tem sido fantástica, pegou cada barra. Sim. Pro Alexandre, que está vindo agora, que tá com esse gás, está indo bem, né? E muitos outros que a gente, no momento, a gente não lembra, assim, que não foi nada ensaiado, mas aqueles que não são, que sejam iguais. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, Luiz.